É, é verdade, né? O Corpo de Bombeiros tem uma marca na sociedade, né? Uma marca que foi trazida lá pelos antepassados, né? O primeiro Corpo de Bombeiros do Brasil foi do Rio de Janeiro, né? Foi feito por Dom Pedro II, em 1856, salvo engano. E, obviamente, já existia, né, corpos de bombeiros na Europa. Mas no Brasil ele nasceu oficialmente, né, nesse período do Império, no Rio de Janeiro. E aí, ó, né, obviamente, ó, o Brasil foi se formando, né? Os estados foram se formando, né? Veja, o Paraná, ele se desmembrou de São Paulo, né? E assim foram nascendo essas corporações. O Paraná mesmo, como um dado histórico, ele passou por uma chamada Sociedade Teuto-Brasileira de Bombeiros, localizada em Curitiba. É uma fase bem histórica, assim, no tempo que os bombeiros trouxeram isso da Alemanha. Era uma sociedade de alemães, bombeiros voluntários, né? A gente tem alguns bombeiros voluntários pelo Brasil, mas isso marcou, de certa maneira, o início do Corpo de Bombeiros do Paraná, essa sociedade teuto-brasileira, que teve assim uma vida de mais ou menos 20 anos, final dos anos 1800 e alguma coisa. E aí no Paraná, em 1912, no dia 8 de outubro, para ser bem exato, foi criado o Corpo de Bombeiros do Paraná, né? Era uma organização que abrangia exclusivamente Curitiba, né? E o primeiro comandante do Corpo de Bombeiros foi um oficial do Exército Brasileiro, né? Ele era tenente, foi comissionado ao posto de major e veio destacado para cá, para o Paraná, para fazer essa organização inicial, né, do Corpo de Bombeiros. E naquela época, veja, 1912, né, se a gente tentar fazer um retrospecto assim na mente com as informações, não existia praticamente carros, né, energia elétrica e todas essas coisas, né? Então, o serviço era feito com cavalos, com carroças, né? Levava água até o local lá do incêndio e era com baldes de água que se combatia os incêndios naquela época. Então, depois, obviamente, até tem uma parte do Corpo de Bombeiros lá em Curitiba dedicada a essa memória, um museu, assim a gente chama de museu histórico. Ele está nascendo, né? Na verdade, foi feita a junção de várias coisas lá. Mas o primeiro carro de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros do Paraná está lá. É um carro que é da Inglaterra. Era a vapor. O mecanismo de bombeamento de água a vapor. E aí foi, né? A vida vai se modernizando e os veículos vão se modernizando. E a própria estrutura do Corpo de Bombeiros, né? Inicialmente ela funcionava onde é hoje a Biblioteca Pública do Paraná. Lá foi o primeiro quartel de bombeiros do Paraná, em 1912. E aí depois, entre os anos 30 e 40, mudou para onde é hoje, né? Na Rua Nunes Machado, esquina com a Visconde de Guarapuava, em Curitiba, bem no centro. Funciona lá o prédio central da corporação. E também foi ganhando território no interior do estado, né? O Corpo de Bombeiros foi se expandindo para as cidades, né? Para Londrina, para Maringá, Foz do Iguaçu mesmo, né? Mas assim, como você comentou no início, né? Essa marca que o Corpo de Bombeiros tem, né? De ser bem aceito, enfim, de a população respeitar muito, a gente vê em todo lugar, né? Não é algo dessa geração nossa, sabe? É algo que foi construído há várias gerações, né? É um dado até histórico, né? E realmente quando você faz assim essa procura em pesquisas na internet mesmo, você consegue verificar. Quando ranqueiam várias instituições, o Corpo de Bombeiros sempre figura ou na primeira posição ou entre as primeiras, né? Como de maior credibilidade da população, né? Então, até porque, né, presta esse serviço social, esse serviço de socorro, né? Veja, às vezes a gente tem que fazer essas reflexões, né? Eu faço muito isso. Quando não tinha o SEAT, né? A marca SEAT, ela ficou até mais forte que bombeiros, né? Durante um tempo.
E ela é uma estrutura do Corpo de Bombeiros, né? Obviamente uma estrutura mista, conjunta, né, que entra outras secretarias e a própria Força Municipal, mas o SEAT foi assim um passo emblemático, eu diria até, para a corporação, porque como que eram feitos os socorros a um acidentado na via pública antes do SEAT, né? Como que era feito isso? De onde que vinha? Para onde que ligava? Então o SEAT supriu uma lacuna importantíssima que existia, né? Quantas pessoas, né, que às vezes até padeciam, né, pela falta de socorro. O SEAT hoje ele atende uma gama enorme de ocorrências. É uma das é a principal, na verdade, principal atendimento que o Corpo de Bombeiros faz em relação a números, né? É pelo SEAT e pelas ambulâncias. E assim a gente fica muito orgulhoso assim de poder ter participado, né? Eu estou há praticamente 30 anos aqui, participado, né? Quase que desde a criação do SEAT, em 96 foi criado aqui em Foz do Iguaçu, cheguei em 99, 3 anos depois. E então eu acompanhei assim o desenvolvimento, né? Não a criação inicial, mas o desenvolvimento até o que a gente tem hoje, né? Funcionando muito bem esse serviço pré-hospitalar e, enfim, colocando, né, o Corpo de Bombeiros sempre numa posição de destaque, né?